Mas o que eu vou falar hoje, Design que Ensina, é um grupo de ferramentas que, ao longo da minha trajetória, eu encontrei, e justamente trabalhando com um produto digital voltado para treinamento e desenvolvimento humano. Tá? Então, tá ali. Não vou falar sobre mim, mas eu só vou falar que bem rapidinho, que eu não nasci na área de design, tá? Nasci no business, eu contava cabeças, tirava pessoas, cortava custos, e aquilo me deu um negócio dizendo, essa não sou eu virei um monstro. Então, eu queria ser mais construtiva e todos os caminhos me levaram à inovação e ao design, tá? Então, eu não sou uma nascida, tá? Eu sou uma infiltrada. O que é o design que ensina? O design que ensina ele é a junção de várias ferramentas, mas muito baseado em algo que nós designers não usamos ou temos contato no dia a dia, principalmente com quem trabalha com produto digital de treinamento e desenvolvimento, que é a experiência do aprendizado no dia a dia. Essa experiência ela faz total diferença, tá? Quem já trabalhou em empresa aqui, quantas vezes no onboard teve que ler uma lista gigante de POP de LGPD? POP mesmo, né? Escrito um embaixo do outro, né? Quem já teve que fazer treinamento de incêndio e não teve instrução nenhuma, só tocaram um sino e todo mundo saiu correndo? Quem já teve a oportunidade de conhecer alguém que fez um curso EAD para instruções de limpeza de vidros em altura? Tudo isso acontece se a gente não leva em consideração a experiência do design para o aprendizado das pessoas. Então, é um trabalho que é feito em conjunto com as pessoas de RH ou com as pessoas destinadas ali, né? Às vezes pessoal de qualidade também, mas é uma cara mais empática, mais divertida, mais humana de a gente tratar o treinamento e desenvolvimento e não só um módulo que tu empurra a goela abaixo e todo mundo quer te matar no final. Quero dar também, falando por que a gente juntou, né? Eu juntei ao longo desses anos que eu venho trabalhando com TID, a parte de entender melhor e fazer a pessoa estar sempre engajada. A gente tinha um boom ali no final de maio, início de junho, no nosso AWS, e lá em novembro e dezembro a gente não entendia, e estourava ao ponto de ter derrubado algumas vezes o nosso produto. Sabe o que é isso? Fechamento de semestre, pagamento de bônus, PDI. Todo mundo fica clicando para fazer rápido e entra na mesma hora, estourando o produto que eu trabalhava. E, na verdade, não aprendendo absolutamente nada. Né? Então, por isso, atuando como head de produto, eu senti a necessidade de ter esse olhar para o produto, para poder engajar as pessoas a trabalharem com ele o tempo inteiro. Então, o foco não é o adorno estético, eu adorei essa palavra, adorno estético, por isso eu coloquei aí, tirei do livro, mas o negócio não é fazer frufru, é fazer funcional. E a base, olhar um pouquinho para a neurociência, um pouquinho para a UX, um pouquinho, principalmente, para metodologias de aprendizagem, tá? Que já estão no mercado. Eu vou dividir a palestra mais ou menos em 4 pontos e vou aprofundar nos primeiros, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos. Quem aqui já teve contato com o LXD, o Learning Experience Design? Massa, mais gente do que eu esperava, que show. Depois a gente vai falar um pouquinho do porquê usar essas ferramentas no dia a dia. Depois, o Double Diamond, para te auxiliar a planejar o treinamento e uma conclusão final. Então, vamos para o fundamento. Né? Então, o Learning Experience que eu falei, ele quer, na verdade, colocar o aluno ou aprendiz como centro daquele treinamento. Né? Muitas vezes a gente faz um treinamento por obrigação para cumprir meta, principalmente os corporativos, que a gente não leva para nada, não leva para a vida, né? não encaixa ou não consegue colocar em prática no dia a dia do seu trabalho. Então, quando a gente olha com o olhar de design e de experiência do usuário, que é o aluno o aprendiz, a gente começa a dar protagonismo e gerar uma experiência a longo prazo. Isso faz com que ele memorize o que ele está fazendo, né? Ele encontre motivos para utilizar e aplicar aquelas técnicas.
E o design instrucional vem junto. Quem já teve contato com design instrucional? Legal. E o design institucional vem junto para dizer o quê? Que não é só uma página bonita, que ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter a informação correta para ser colocada lá, do jeito correto para ser colocado lá, né? E facilitando assim a retenção, o entretenimento, né, do aluno, né? Sendo que o design institucional ele é crucial para treinamentos online e híbridos. Os presenciais, você pode ter showmans e pessoas super atrativas e super interessantes, como a Olivia e o Juno, que deram aqui um show, quase deram duplo mortal carpado aqui no palco, que eu não consigo fazer, vou aprender um dia. E aí você não precisa tanto do artifício do design instrucional, mas no online você não vai ter um ser humano para te entreter ou falar piadas ruins, como eu falo. E aqui eu dou uma curiosidade. Eu tive a experiência de solicitação de cliente para fazer treinamento por vídeo todo com IA. E aí era uma pessoa em IA, coisas explodiam, fazia barulho, e papapá, e não sei o que. Tá, fizemos como ele pediu, parecia um filme via IA. Mais ou menos parecido com essas novelinhas de TikTok com canários coreanos falando. Era mais ou menos isso que ele pediu, mas era imagem humana. E não engajou. Não engajou porque o nosso cérebro não é preparado para aceitar informações de máquinas que simulam ser humano. Então, quando a gente começa a usar no design ilustrativo, no AI 100% IA, querendo traduzir a imagem humana, querendo trocá-la por um mockup, não dá certo, não dá engajamento, porque o nosso cérebro não é preparado para isso. Então, coloque uma lhama, um leão, um cachorrinho, um gatinho, que pode dar mais certo. Estratégia. Então, gente, utilizar estratégias de UX UI, mapear personas em vez de cargos, muda muito, você reduz muitas vezes o conteúdo e não se torna repetitivo para quem está fazendo esse treinamento. Mapeamento de competências pode ser feito pelo designer junto do time de RH ou já vir pronto do RH, mas baseado na experiência que ele precisa ter. E a neurociência entra aqui nas soft skills. Quantas vezes alguém já fez um treinamento de comunicação não violenta? Mas no dia a dia, nas reuniões, a comunicação não era clara, não era focada no objetivo. Então, a neurociência vem para estudar o que aquele grupo de pessoas necessita, o que aquela pessoa precisa de soft skill para poder aprender. E, por fim, o mapeamento da jornada, né? Essa jornada ela pode vir de encontro com várias pessoas. E aí você diminui o número de times, número de pessoas sendo treinadas, é menos tempo, são trilhas mais otimizadas. E aí a inovação que a gente olhou, que a gente vinha trabalhando com design instrucional tradicional, a gente conheceu o design 4.0, instrucional 4.0, né? Então, a principal diferença é que até meados de 2024, início de 2025, todo design instrucional, antes da ameaça da IA, todo design instrucional estava baseado na entrega do conteúdo. O cliente pedia, o conteúdo era entregue. Mas depois disso, começou assim, a gente tem que entregar valor. Então, se a gente tem que entregar valor, a gente tem que entregar performance e resultado estratégico. E aí veio também a questão de que os processos eles passaram de ser lineares para construtivos, inclusive com pessoas que vão fazer parte daquele treinamento. Antes não, ia lá, coletava com o líder, o que você vai precisar de treinamento para esse ano, fulano? E não fazia um grande workshop com a empresa inteira, podendo fazer as coisas mais alinhadas, né? E aí a gente vai ter o papel do aluno, que antes ele só recebia comunicação, ele passa a ser um participante, e a automação. Automação? Não, a avaliação. Era muito comum, desculpa, gente, era muito comum a gente tratar o treinamento corporativo, principalmente com nota, como se estivesse na escola, né? Eu acho que muitos já passaram por isso, né? Agora, não. Após esse treinamento corporativo, quais indicadores, quais KPIs, quais melhoras foram entregues com esse treinamento? Então, isso é bem interessante, porque isso motiva mais e coloca o treinamento mais no dia a dia das pessoas.
Então, por que usar o LXD e o DI? Impacto na memória e carga cognitiva, saúde mental. As pessoas trabalham demais, estão trabalhando mais ainda depois da introdução da IA. Muitas pessoas, em vez de reduzir a carga de trabalho, elas estão duplicando para poder aprender inúmeras ferramentas, muitas vezes com o cliente, o gerente de produto, o head, no pescoço, dizendo assim, isso não está pronto? Isso não está pronto? Mas eu não te dei IA? Mas eu não te dei crédito? Então, assim, quando a gente começa a olhar com um olhar de experiência, com um olhar centrado no ser humano, a gente começa a olhar que a gente tem que fazer informações que tenham consistência e que não sobrecarregue o mental das pessoas, que já está super sobrecarregado com tudo isso que eu falei, e com rede social, e com o dia a dia, e entre outras coisas. Então, a gente, em geral, tem 3 tipos de carga mental. O ideal é que a gente sempre trabalhe na Germany, que é aquela que vai pulverizar mais, que vai ter um design mais confortável, que vai ter uma construção de esquemas mentais, que vai interligar e não vai ser linear, passo a passo, um atrás do outro. Vai ser mais ou menos como um jogo de ludo, sabe? Tem alguém jogou ludo aqui? Então, facilita bastante, porque fica divertido, né? O uso da Gestalt, que num processo de treinamento tradicional não é usado, a gente coloca para fazer no design instrucional também, como uma inovação, para que a gente possa ter consistência no que a gente está fazendo visualmente e, principalmente, para que aquele treinamento tenha fim. A maioria das pessoas, principalmente em treinamento corporativo ou treinamentos comprados online, tem o sentimento de que não acabou. Tá, mas o que mais que eu preciso saber? Como é que eu aplico aqui? Então, a Gestalt e a organização visual, ela ajuda muito no processo. E quando a gente leva isso para o time de RH, que são pessoas de humanas, são pessoas não lineares, são pessoas que querem falar de sentimentos. É muito importante essas etapas para que os processos de treinamento saiam. Então, a gente se torna um grande aliado deles, seja ele cliente, seja ele uma área de RH. E a hierarquia visual e atenção seletiva, aqui vocês podem botar todas as heurísticas do Nielsen Norman, elas valem, mas aqui tem uma informação que a gente tem que pesar mais, os espaços de respiro. Quando a gente está trabalhando com aprendizado, a gente precisa ter mais espaços de respiro do que quando a gente está trabalhando num produto digital de uso contínuo, para lançamento financeiro. No aprendizado, tem que ter espaço de respiro para a pessoa conseguir processar tudo aquilo que ela recebeu até aquela hora. O uso do Double Diamond, somos designers, gostamos do Double Diamond, gostamos de Canvas, mas ele é um bom aliado para arrumar a cabeça do pessoal do RH. Gente, eu amo as pessoas de RH, mas elas realmente têm dificuldade de organização porque elas querem agradar todo ser humano. Elas querem fazer tudo por eles. Elas querem entregar bombom, fazer pipoca. E elas querem que elas sejam treinadas e felizes, não estressadas. Então, quando você passa a usar esse tipo de ferramenta com gente voltada para a gente, ajuda bastante o dia a dia e também o estresse. Eu vou falar delas, que a grande maioria são mulheres, mas dos times de RH. Double Diamond, não vou passar correndo, todo mundo conhece? E aí a gente sempre começa pelo mapeamento de personas, é muito ativo aqui. Mapeamento de personas, fundamental para a gente saber. Aí vai vir o diretor e dizer, mas por que não usa o organograma? Porque não vai gerar essa experiência, experiência não gera retenção, retenção não gera produtividade, e gera turnover, vai pesar no teu bolso. Esse é o argumento. Mapa de competências, sempre feito pelo time de RH, considerando aquilo, tudo que eu falei para vocês, no que diz respeito a soft skills. Soft skills são muito mais importantes do que hard skills hoje em dia. Tem que ter equilíbrio emocional para lidar com a quantidade de automação que tem vindo, por muita coisa boa, por muita coisa ruim e por muita cobrança, e por muito terror de mercado também.
tá? Então, mais uma vez, eu vou repetir o livro que o Juno indicou aqui. Há um terror de mercado. Nem tudo que eles estão dizendo que entrega, entrega de fato. E se entregar, custa uma grana cara, como disse nosso amigo do Figma. E, no caso aqui, a gente sempre analisa o que precisa versus o que já tem, para que para o que já tem ser reforçado, para o que não tem ser colocado como novo, e sempre alinhado ao quê? Aos objetivos organizacionais. Eu estou falando, na sua grande maioria aqui, de treinamentos corporativos, que é onde eu atuo. Mas, se a gente não tiver esse alinhamento, ninguém vai pagar a conta e não vai ter resultado final, porque não vai ter toda aquela linha que eu falei para vocês, produtividade, luz, engajamento, e vai ter turnover e vai ter custo. Nem sempre a gente vai encontrar as coisas partindo do zero e bonitinhas, como eu tenho falado aqui. Então, se a coisa estiver no meio do caminho, se utilize dos mapas de experiência. Tem bastante ferramenta que você pode usar para já pegar aquela coisa com bonde andando, que é 99% da realidade, tá? E aí tem a Flora Alves, e aí eu deixo aqui o site dela, que vocês podem olhar, todos os canvas que ela fez, que na hora que a gente tem que definir, ela montou toda uma metodologia de canvas para que possa ser usado e ajudar a organizar. O mapa de empatia é o primeiro, é onde a gente joga tudo. Tudo aquilo que a gente coletou, com todo mundo que a gente falou. É aqui que a gente junta todo mundo junto. E aí a gente começa a desenvolver quais são as tarefas, qual é a curadoria. A gente estava falando de curadoria aqui no painel. Vai ter microlearning? Tem que ter microlearning. É geração TikTok. Meu pai só vê TikTok, disse que o Instagram estava lento demais, passando muita coisa, e que o YouTube ele não quer nem chegar perto. E aí, a progressão contínua, né, do que vai acontecer, o planejamento do que eu preciso para ter aquele sentimento de fim que a gente falou lá na Gestalt. Não vou falar dos canvas, porque vocês vão entrar no site, eu tenho certeza, avaliar, vão comprar o livro da Flora, é bem legal. E aí a gente tem um planejamento, né? E aí a gente usa o canvas do Hope, que a gente faz um review com conhecimento, enganchando as informações que vão fazer com que otimize e deem vontade de ficar no treinamento, igual um filme bom. A preparação e atenção seletiva no quadro geral. Então, a gente tem que entender o que a gente vai manter, né, e o que vai ter que botar 2 ou 3 vezes para memorização. A gente tem que pensar num esquema visual, tem que ter uma coerência, né? E aqui o designer é extremamente importante, geralmente nos buscam só aqui. Faz o visual do treinamento de quê? De LGPD, o que eu mais recebi na vida. De LGPD. E quais são os melhores exercícios para avaliar essa eficiência do treinamento? Quantos treinamentos vocês já fizeram que, ao final, tinha só um NPS? Sem nenhuma pergunta, sem nenhum reforço, sem nenhuma avaliação, sem nenhum nada praticar. A grande maioria faz isso, tá? Muitos dos treinamentos pagos são nesse formato. E aí você não sabe se você fez, não fez, se está certo, se não está, se foi bom, se não foi. E, por fim, um sumário para a organização, porque a sequência gera memória. Para entregar, a gente fez tudo isso até agora para entregar um design inclusivo, com feedback e reforço de memória, tá? Acessibilidade é fundamental, as empresas são plurais e elas precisam ser, em função, inclusive, de lei. Usabilidade, não é porque é um treinamento que você não vai pensar no fluxo de usabilidade. Botar só setinha apertando para o lado cansa o aluno. Ele precisa de mais entretenimento. Lembrem, tem que ser um filme bom. E, por fim, um feedback. Um feedback para ele, mas não um feedback de, tá, por favor, um feedback padronizado, interessante, ou não padronizado, ou, se possível, até o especialista da área dando um feedback, porque aquele feedback veio assim, olá, você acertou tantas questões, mas, em contrapartida, você errou tal. Sugiro que é muito frio.
dá aconchego para ele, dá um pouquinho de carinho para o usuário, né? Isso facilita com que a gente tenha a correção imediata dos modelos mentais, um aumento da persistência e motivação, um menor esforço na busca da memória e liberar recursos cognitivos para outros conteúdos, outras informações. Ah, Camila, isso existe? Existe. Eu não trabalhei com Quizlet, eu dissequei o Quizlet para poder fazer minhas pesquisas, os meus estudos, foi um benchmark bem grande. O Quizlet é um software de São Francisco, Califórnia, e ele tem exatamente esse foco, por meio de um atrativo humano, até mesmo com um joguinho. O dia, você está cansado, jogue o jogo da cobrinha. Ao final vem o quê? Uma frase sobre um treinamento que ele tem que fazer, um reforço. Ele entende se a pessoa precisa de mais intensidade, se ele precisa de menos intensidade, e ele usa IA por trás para fazer isso. E o usuário nem sente. O usuário nem sente que está sendo monitorado por uma IA, porque ele é bem feito, ele é bem escrito, ele é pensado no usuário, ele usa muito o LXD. E, por coincidência, eu fiquei sabendo depois que eu tinha dissecado esse software, tanto do ponto de vista do professor como do ponto de vista do aluno, que um estúdio chamado ArcTouch, que fica aqui em Floripa, desenvolve grande parte desse software aqui. Então, a gente desenvolve um ótimo software super bem qualificado que nasceu nos Estados Unidos. Por sinal, o Pazito está num painel amanhã da Garupa. Pazito, que é diretor da ArcTouch, façam perguntas para ele sobre a Quizlet. Eu farei. Por fim, gente, a entrega não é o fim, é o início de um ciclo, é um refinamento contínuo baseado em dados. E eu preciso dizer para vocês, como quem trabalha e trabalhou e tem uma vida como head de produto de treinamento e desenvolvimento, que é aqui que os clientes vêm nos buscar. Todos aqueles informações de antes, eles nem passaram por isso. Eles entendem que um gerenciador de treinamento vai resolver todos os problemas deles, porque eles vão botar todos os POPs deles, os processos operacionais padrão, escrito em modelo de qualidade ISO 9001 lá dentro do software, e vai sair dali pulando, todo mundo aprendendo. Não, é necessário esforço de UX para isso acontecer. E isso causa bastante problema, tá? A gente tinha inúmeras, só no ano de 2025, a gente teve, com o software que eu trabalhava, quase 300 pedidos de melhoria, que poderia ter sido não pedido se ele trabalhasse como UX lá no início do treinamento dele, se ele tivesse um designer acompanhando ele. Sinergia entre design e performance humana, síntese. Queria dizer para vocês que o objetivo de usar o design é saúde mental, é reforço da memória, é ser agradável, é ter um aprendizado ativo, que isso seja divertido, né? Que isso não seja um Tamagotchi, que se não apertar o botão ele vai morrer. A gente falou do Tamagotchi hoje, não sei se todo mundo conhece o Tamagotchi, mas, sim, é algo que tem que ser legal, que você queira entrar, que você tenha vontade e que, principalmente, você não estoure a AWS do produto em junho e novembro, porque isso acaba com a vida do Red. Mas, sim, você pode pensar melhor, você pode ter um oferecimento melhor para os seus colaboradores sobre isso, né? Então, o design que ensina, que foi como a gente apelidou esse conjunto de ferramentas já existentes e trabalhadas no mercado, ele não é sobre estética, ele é sobre cognição, ele é sobre pesquisar, planejar, criar interfaces que respeitam limites e mantêm e ampliam o potencial humano. A gente é humano, a gente trabalha para o humano e, na boa, prefiro ser a Sarah Connor que mata o Exterminador do Futuro do que virar uma IA humana e perguntar tudo por um prompt do chat GPT. Obrigada, galera. Muito obrigado. Volta o slide lá para o pessoal seguir ela nas redes sociais. Deu defeito no meu slide ali, então, mas é bem fácil. Sigam Ladies That UX. Aí, ó, voltou. Mas tem um probleminha no e-mail, né?
sigam Ladies That UX Florianópolis, que a gente se acha lá. Mas no meu site tem todas as informações, tá? camilarmtanaka.com, vocês conseguem encontrar todos os meus contatos, tá? Show de bola. Palmas para Camila, gente. Valeu, Camila. Obrigado.